Fox e eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu cheguei aos 100 livros lidos do ano! E vocês vão acompanhar tudo isso nesse vlog em que eu li esses 4 livros. Esse daqui eu reli, e eu reli pelo Kindle, mas eu peguei só pra... que não dá pra mostrar 2 no Kindle ao mesmo tempo, né? Então vocês vão ver nesse vlog A Chama de Amber, a continuação de These Witches Don't Burn, que é This Coven Won't Break, a leitura de The Ex-Hex e a releitura de A Mediadora Terra das Sombras, só que pelo Kindle. Bom dia para quem vive o feriado real e oficial. Estou na semana de saco cheio, hoje é segunda-feira. E aí, ontem, deu vontade de eu assistir um filme que eu acho que eu já sabia o final. Tipo assim, eu assisti desconfiada qual era o final, porque é um final que aparece muito no TikTok. Então, assim, se você tem TikTok e ainda não viu o filme, é capaz que você já tenha visto o final. Mas se você ainda não viu o filme e não sabe o final, eu te indico tanto esse filme que eu só não faço ideia. Por que eu tô falando isso tudo? Porque eu assisti o filme até ontem, às 3 da manhã. E aí eu acordei agora, quase meio-dia. E tá tudo bem, porque é feriado. Fazia anos que eu não fazia isso. Mas enfim, foco. E tipo, dormi até quase meio-dia. Enfim. O filme chama Knives Out. Eu não sei como ele chama em português. É esse daqui, ó. Tem um elenco absurdo. Vocês não fazem ideia do elenco que tem disso aqui. É só gente topzera. Na verdade, vocês fazem, vocês estão olhando por cartaz. Mas enfim, esse filme tem vibes Agatha Christie, vibes todos esses filmes esses livros e filmes de detetive. Ele não é baseado em um livro, mas ele parece. E o cara que é assassinado, né, que todo mundo tá tentando descobrir, ele é um escritor de livros de suspense. Então tem toda essa vibe também. O filme é muito, muito, muito bom. E mesmo eu já sabendo mais ou menos o final, ainda assim eu me surpreendi muito. E vale super a pena. Tipo assim, muito. E evitem os spoilers dele na internet, porque o povo não põe alerta de spoiler nas bostas. Enfim, é isso. Como eu falei, eu acabei de acordar, são quase meio-dia. E aí, eu tô com vontade de ler sem a espinha tosca continua, que eu tenho que passar mais pomada. Não entendeu? Assiste o último vlog. Eu tô com uma leve vontade de ler a continuação de These Witches Don't Burn, que é This Coven Won't Break. E é isso. Ainda é segunda-feira. De dia eu não li nada. Assim, foi lindo, fiquei inútil na cama, foi maravilhoso. E aí agora à noite eu tô lendo, já tô chegando na página 60. Tá sem a jacket, porque é muito ruim segurar livro hardcover com jacket pra ler. E aí, enfim, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá uma loucura. Muitas coisas que eu não posso comentar, porque como é uma continuação, eu estragaria. Mas a namorada da personagem principal tava lendo um livro de capa rosa. Guardem essa informação. Aí a Hannah pergunta pra ela, mas do que é esse livro? Aí ela, política internacional. Aí a menina fica tipo, sério? Ela, e também é bem gay. Qual livro vocês acham que é? E por que é vermelho, branco e sangue azul? Outra coisa que eu reparei, deixa eu apagar a luz fantasmagórica. Outra coisa que eu reparei nesse livro, já vou mostrar pra vocês, é que tem uma leve... Eu já tinha visto isso no TikTok também, mas ainda não tinha reparado que eu tinha um livro assim, e depois eu vou sair olhando os outros livros. Em inglês, né, que eu tenho. Esses dois, esse da Abby Glines e este da Brittany Cherry não tem isso. Mas esse daqui tem, depois eu vou olhar nos outros lá atrás. Aqui em inglês só tem esses aqui perto de mim. Não, tem esse também, só que esse tem. Pera aí, eu falei isso tudo, mas eu não expliquei o que é. Mas vocês vão ver, porque pra vocês é tipo assim. Esse daqui é o This Coven Won't Break, esse daqui é o Dumpling que eu peguei ali do lado, assim, tem uma forma de gelo no meu escritório. Não faz pergunta. Mas enfim, o que eu reparei é que nessa primeira folha de informações, continue na linha, sua ligação é muito importante. Olha só, eu tinha visto que em alguns livros agora vem com esse summary, que é um resuminho. High school, senior Hannah and her new girlfriend Morgan are the witches, nanana. Tá, mas olha só, audience, ages 12 plus. Tem a idade indicativa. E aí tem sequel to These Witches Don't Burn, que é a sequência, né, do These Witches Don't Burn. A idade, isso aqui é muito legal, gente, todo livro tinha que ter isso. E o summary, que é o resuminho. Aí nesse outro daqui, que é o Dumpling, tem só o resuminho, não tem a idade indicativa e tal. Mas tem o resuminho, ó. Tá aqui, ó. Summary, 16-year-old, tananã, e tudo mais bonitinho. Mas não tem o negócio da idade. Mas aquele tem... Isso é muito legal. Os outros que tinha aqui do lado em inglês, que é Love at First Like e o Surprise Me, da Sophie Kinsella, não tem. Mas é isso. E esses dois aqui também não tinha. Bom dia. Hoje é feriado, dia 12. Apesar que pra mim todos os dias da semana são feriado.
E aí, eu tô reutilizando esses azuis aqui, que eu tirei do Harry Potter 7, porque eu pus tudo laranja no Harry Potter 7 pra marcar o Discover no One Break. Ontem eu li quase na metade, faltava, sei lá, umas 30 páginas pra metade, e, enfim, tava muito bom. Quando eu fui marcar que eu tava lendo ali no Scooby, eu vi algumas resenhas, todas eram negativas. Todas eram de 2 estrelas pra menos. Todas falaram que tinham ficado decepcionadas. Mas eu tô gostando e é sobre isso. Tipo assim, concordo com algumas das coisas que comentaram lá. Tipo, a Verônica, que é a ex da Hannah, que aparece muito no primeiro livro, foi esquecida no churrasco. Ela foi citada, sei lá, 2 vezes. Mas é porque ela foi pra faculdade, a Hannah ainda tá na escola. E ela tem a nova namorada, que é a Morgan. Então não tem pra que também ficar falando da Verônica. Se ela ficasse falando Verônica o tempo todo, ela não teria superado a Verônica. E aí nós teríamos um grande problema. E tá rolando tantas coisas do tipo dos caçadores tentando matar, na verdade não matar, tirar os poderes das bruxas, que tipo assim, who cares about Verônica? Ninguém! Esse livro, a Hannah tem a síndrome de Harry Potter. O que é a síndrome de Harry Potter? Achar que tudo é culpa dela. Em tese é. Tipo assim, realmente muita coisa é. Mas não é tudo também, minha filha. Que nem, tipo, no 7º livro, a partir do 4º, o Harry fica todo mundo, não, você não precisa fazer isso, porque é eu. Não, porque a pessoa morreu. Não foi só por você, meu filho. Tinha toda uma causa em volta. E aqui é uma coisa, tá? Vamos com calma. Tu é muito, mas não é tanto. Eu tô quase terminando, eu estou adorando. Eu não sei que aquele povo deu 2 ou menos que 2. Ai, povo, você é muito chato. Eu só quero reclamar que a capa solta tinta. Não sei se dá pra ver na câmera, mas meus pontinhos dos dedos tá tudo preto. Solta tinta. Eu tô adorando, de brega toda a vida. Brega! Adoro. Acho que assim eu consigo mostrar, tá vendo? As pontinhas dos dedos tá tudo preto de segurar o livro. Eu terminei! E, enfim, ninguém perguntou, mas eu usei muitos dos azuis que tinham saído do Harry Potter 7. E ficou lindo! Enfim, gente, que brega, que final tosco. E eu amei por isso. Teve umas reviravoltas que me surpreenderam, o que não tinha acontecido tanto no primeiro. Algumas coisas eu meio que já esperava. Meu dedo sim está preto por causa do livro. E é isso, eu adorei. Eu não posso falar muito porque é uma continuação, mas... que tchutchuco, que gracinha. E é isso, agora eu terminei, porque é uma duologia, eu já li os 2 e... esse livro precisava tanto vir pro Brasil, porque é tão tchutchuco. Olá, hoje é quarta-feira à noite. Esse livro chegou aqui em casa ontem, eu ganhei de presente da Arqueiro, chama A Chama de Amber. E é uma releitura da lenda do Jack-o'-lantern, de Halloween. Jack-o'-lantern é esse carinha aqui de trás, ó. E eu estou muito querendo ler vibes Halloween, porque, né, eu tinha lido o This Coven Won't Break, e aí agora eu vou ler esse. Ele chegou ontem, eu queria ter começado ontem, mas não rolou. Hoje eu tive que fazer uma viagem familiar, ida e volta rapidinho, e aí eu não fiquei em casa à tarde, né, então eu não li nada. E aí agora à noite eu tava fazendo live no TikTok com o Lucas Leiturices, meu chuchu. E aí eu ia dormir agora, porque eu já estava meio que dormindo em pé. Mas aí eu olhei pro livro, me deu uma vontadinha de começar, e como eu não trabalho amanhã, né, porque eu tô de feriado, falei, vamos começar, até onde for tá bom. Como eu falei, é uma releitura da história do Jack-o'-lantern. É da mesma autora da Maldição do Tigre, que é a Colleen Hooke, não a Colleen Hoover, a Colleen Hooke. Colleen dá uma nova roupagem ao conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, com algumas boas surpresas na manga. Bom dia, agora que eu liguei a câmera eu percebi que eu estou com uma cara de sono absurdo. Hoje é quinta-feira de manhã. Ontem eu li até aqui, da página quase 60. E, enfim, eu quero terminar esse livro. Tô gostando, mas eu tô achando lento. Mas vamos por partes. Tem um que eu tô afim de ler esse livro desde que anunciou que ia lançar. Eu sigo a autora nas redes sociais e eu adoro os livros que eu já li dessa autora. Eu tô falando da Rachel Hawkins, que escreveu a trilogia Hex Hall, que eu adoro, e escreveu também Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real. Só que ela não está escrevendo como Rachel Hawkins, ela está escrevendo como Ari Sterling. E aí eu não sei se Ari Sterling é o nome da mulher de verdade e o pseudônimo é Rachel Hawkins, ou Rachel Hawkins é o nome da mulher de verdade e Ari Sterling é o pseudônimo. Mas, enfim, eu sei que é a mesma pessoa. E o livro em questão chama The X-Hex. Eu queria muito esse livro físico, muito, mas ele entrou para os mais vendidos, tipo, de todos os Estados Unidos. E foi muito rápido, porque a vibes dele é muito Halloween, a gente tem outubro, faz sentido. Era pra eu ter comprado antes dele entrar nesse boom, que eu já teria com ele físico aqui. Só que ele tava 80 conto. E eu pensei, vou esperar mais um pouco que o preço vai baixar. Aí subiu pra 90 e tanto. Aí baixou pra 80. Fica entre esses. Mas agora, tipo, tá esgotado. Não é aqueles negócios, tipo, envio daqui... Tá esgotado. Então, é só daqui 3 meses, sei lá, sem previsão. E aí, eu queria comprar o e-book, como eu comprei. Mas, quando eu fui olhar pra comprar o e-book pela primeira vez, ele estava R$40. Na verdade, 49. Falei, mas nica, vaca do
custa que eu vou pagar R$49 num e-book? Eu quero muito ler esse livro, mas eu queria ler agora no Halloween, queria, mas R$49 num e-book, mas nem aqui nem na China. Sei lá o que aconteceu. Eu já comentei isso outras vezes. Vocês já perceberam que às vezes, simples fato de você variar entre versão física e e-book muda o preço de ambos? Pois é, eu fui pra versão física pra ver se ainda tava com previsão de 3 meses. Spoiler, estava. Voltei pro e-book e de 40 e tantos ele baixou pra 18, comprei na hora. Só que se você olha agora, tá 40 e tantos de novo. Pode ser que agora já tenha mudado nesse momento, no momento que eu tô gravando. Então assim, eu não sei. E já aconteceu isso outras vezes. E eu já comentei isso com vocês. Tipo, às vezes só o fato de você mudar a versão do livro, o preço muda, normalmente pra baixo. Então fica a dica. E aí eu comprei o e-book e eu estou maluca pra ler. O nome do livro é The Ex-Hex. E aí o subtítulo, que tá nessa ondinha aqui, ó, é Never Mix Vodka with Witchcraft. Nunca misture vodka com bruxaria. E esse livro tá, tipo assim, absurdamente falado lá fora. Eu estou maluca pra ler. Como eu falei, eu não sei se a Rachel Hawkins se chama Rachel Hawkins ou Erin, mas é a mesma pessoa e eu gosto da escrita dela e é isso que importa. Mas eu vou terminar este daqui antes de começar aquele. Deixa eu pôr no modo avião, senão isso aqui vai comer a bateria, peraí. E é isso. Vou continuar. Deixa eu explicar como é que eu tô. Agora, a Amber já conhece o Jack. Que mensagem. A Amber já conhece o Jack nessa altura do campeonato. O Jack, como eu falei, é o lanterna lá. E a alma dele brilhantinha está numa abóbora. Enfim. E a Amber é uma bruxa. Meu cappuccino vai esfriar, peraí. Tomar as coisas sem fazer barulho não tem graça. Vou pra lá. Eu não tô podendo lavar a louça. Que ódio. Me ligaram lá da portaria, inclusive por isso que eu acordei, que horas são? Agora deve ser 10. É, já é 10. Mas me acordaram às 8 horas com o interfone. Isabela, não usa água agora não. Tá, eu não tô usando água. E dormindo, aí eu acabei acordando. E aí eu fui responder algumas coisas no Instagram, nos stories. Responder todas as DMs que estavam atrasadas. Fui olhar esse negócio do e-book e agora... Isso. Ai, eu tô com bigodinho de leite. Eu já enrolei tanto pra continuar essa leitura que vocês não fazem ideia. Tipo assim, eu tô gostando, mas ao mesmo tempo, não, é isso. Assim, a Amber foi parar no outro mundo. Ah, meu pezinho ali atrás. A Amber foi parar no outro mundo com a ajuda de um vampiro. Porque a bruxa superiora, que reina no outro mundo, pediu que esse vampiro levasse ela lá. Contra as leis e regras do lugar. E o Jack, que é o guardião da ponte, que não devia ter deixado eles passarem, tá indo atrás. Enfim... Tem muito por trás disso. Eu vou continuar a leitura e aí eu conto pra vocês. Existe a possibilidade, agora que eu vim aqui pra cama ler, eu dormir? Talvez. Vários detalhezinhos legais, tipo de explicações por trás de histórias clássicas do Halloween. Então, tipo, um dos tripulantes da nave celestial que está levando eles pra... Gente, é muito louco, é muita história acontecendo junto. Mas enfim, um desses tripulantes dessa nave, que enfim, a Amber e o Dev, que é o vampiro, ele chama Frank. E ele tava explicando que ele chama Frank porque a cada vez que uma peça dele é trocada, porque... Ai, como é que eu vou explicar? Ele vai perdendo partes do corpo dele em batalha. E aí alguém vai sempre reconstruindo. E o nome dele era Frank alguma coisa. Mas estão sempre tirando umas letras quando ele vai perdendo as coisas. E agora ele chama só Frank. Ele falou, no ano passado eu chamava Frank. Frankenstein. É claro que, tipo assim, não tem nada a ver com a história original do Frankenstein. Mas são easter eggs, sabe? Que são legais. Essa história é muito doida. Tipo assim, tô quase terminando. Tô aqui. Mas essa história é muito doida. Tipo, tá... explica várias coisas, mas ao mesmo tempo não explica as coisas por completo. Tipo, tem muito easter egg, como eu comentei. Tipo, por que as bruxas voam com vassouras? E por que a alma tá dentro de abóbora? E por que não sei o que lá. Mas não foca nessas coisas, sabe? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é bom, mas é confuso às vezes. É isso. Eu terminei a Chama de Amber hoje mais cedo. Naquela hora que eu gravei, basicamente. É que depois eu comecei a assistir filme com a Bruna. Não foi isso? Então, depois eu quase tirei um cochilo. Ou eu almocei. Não sei, hoje o dia passou meio assim, meu. Enfim. E aí agora eu vou começar o The Ex-Hex. Eu estou muito animada pra ler. A Chama de Amber ficou com 4 estrelas. E assim... O final é maravilhoso. O meio é absurdamente lento. Falta muito diálogo. O livro é muita narração. O livro é muita descrição. Assim, se juntar todas as páginas que tem diálogo, deve dar 10. Ficou com 4 estrelas, mas depois eu falo melhor. Agora eu vou começar. Sem pressão, mas as expectativas estão lá em cima, se vira. Minhas maiores alegrias de ler pelo Kindle é poder ler, tipo, com a luz apagada. Enfim, antes do livro começar, tem a sinopse dele aqui. E aí tem que a Vivian Jones lidou muito bem com o término do relacionamento dela, de jeito que qualquer bruxa lidaria. Vodka, um banho com muita espuma e uma maldição no ex dela. Bom dia!
acordei, mas não recomendo. Já tem, sei lá, uns 30 minutos que eu acordei pra mais, mas eu estava passando imagenzinha no Instagram. Não sou obrigada a nada. Porque hoje é o último dia oficial do meu feriado. Porque sábado e domingo não conta como um feriado. Porque sábado e domingo eu já não ia trabalhar mesmo. Então é isso. Hoje... Ai, o braço tá doendo. Hoje é sexta-feira. Ontem eu li até... Não lembro quanto. Ontem eu li... Eu tô lendo X-Hex, né? Ontem eu li até 25% do livro. Eu tô gostando bastante. A escrita da Rachel Hawkins, o Erin Sterling, como vocês preferirem, é muito gostosa. E eu acho que eu entendi por que ela foi pro lado de escrever como a Erin Sterling. Porque por mais que seja a mesma coisa que ela sempre escreveu, com os Young Adults, esse não é Young Adult, esse é mais pra... Tem uma toalha no chão, sim, é porque eu tenho medo de quando chover entrar água. Ainda não entrou de novo, mas tem uma toalha no chão. Porque ela escreve, tipo assim... Ai, como é que eu posso explicar? Que ela escreveu, tipo, Hex Hall, ela escreveu Como Sobreviver à Realeza, ela escreveu Sua Alteza Real, que são livros infanto-juvenis. Eles são ali mais 12. Enquanto que esse não é. Isso justifica mudar o nome pra escrever? Provavelmente não, mas ela quis. Enfim, é isso. Nesse livro, a Vivi, que é uma bruxa, ela mora numa cidade com outras bruxas, com a prima dela, com a tia dela e tal. E ela acaba tendo um romance muito intenso de 3 meses com outro bruxo. E esse outro bruxo, que é o Reese, mas não é o Recent, outro Reese, ele acaba sendo babaca e não contando pra ela que ele estava noivo de outra pessoa lá no Reino Unido. E aí ela termina muito brava com ele, assim. E aí quando ele volta pro Reino Unido, acaba que ele não casa com ninguém, era uns biol com o pai dele e tal. Mas aí ela fica muito brava e ela e a prima dela resolvem jogar uma maldição nele. Só que ela estava levemente bêbada, por isso que não... Inclusive, olha só que doido que eu descobri. Eu tô lendo a versão britânica. Então eu acho que... Lembra quando eu comentei que ficou mais barato, mais caro? Eu acho que o mais caro era a versão americana e o mais barato era a britânica, porque eu comprei a britânica. Ó, que doido. E sim, eu já fui conferir isso. Muito doido. Não faz sentido, mas eu já falei pra vocês. Na capa original só tem, tipo, The X-Hex a Novel, que é, né, um romance. E na versão britânica que tem o Never Mix Vodka with Witchcraft, que é nunca misture vodka com feitiçaria. E aí elas acabam fazendo uma maldição pra ele. A maldição é ridícula. Mas é ridícula porque é muito engraçado pro momento que elas estão ali, tipo, é muito bom. E aí, só que elas acham que não ia funcionar, que ele não ia ser amaldiçoado de verdade, porque elas fizeram com velas da Bath and Body Works. Que é uma loja que vende coisas de tipo sabonetes e velas e afim, coisa pra casa lá nos Estados Unidos. Elas estão nos Estados Unidos, ele é do Reino Unido. Enfim, só que aí depois de 9 anos, ele teve uma vida muito bem sucedida nesses 9 anos. Ela também, ela é professora de história na faculdade e tal, mas ela nunca saiu da cidade em que eles tinham se conhecido. E essa cidade foi fundada pelo tataravô dele. Então ele precisou voltar lá 9 anos depois por causa de um evento que ia ter lá, comemorando o avô dele, o tataravô, bisavô, sei lá, esse parente antigo dele que fundou a cidade. E aí ele ia precisar também, tipo, colocar a magia dele em contato com a cidade pra cidade continuar sendo uma cidade mágica e tal. Coisa da família. Só que a maldição agora resolveu pegar. É como se a maldição estivesse pegando só quando ele tá na cidade, entendeu? Só que ele não pode estar rolando, porque ele precisa ajudar agora a cidade. E aí que o negócio deu ruim. E aí nessa parte que eu tô. Eu adoro quando outros livros que lidam com bruxos e bruxas citam Harry Potter. Tipo, isso já aconteceu várias vezes em These Witches Don't Burn e This Coven Won't Break também. Porque, enfim, várias coisas. E aí, nesse daqui, a Vivi só descobriu que ela era uma bruxa quando ela era mais velha, porque os pais dela não contaram pra ela, mesmo a mãe dela sendo uma bruxa. E aí, quando ela foi morar com a tia dela, que ela descobriu. E aí, ela tava conversando com o Reese, que, tipo, uma família tradicionalíssima, bruxa, e sempre soube. Aí, ela comenta alguma coisa, você foi realmente totalmente Potter. Aí ela, eu fui totalmente o quê? Aí ele, totalmente Potter, só descobriu que era bruxa quando era mais velha e cresceu sem isso. Aí ele sacaneou, você é uma bruxa, Vivi, tipo, só que como se fosse o Hagrid falando que em inglês não é your, tipo de you are, é your. Porque era como se fosse tipo o Hagrid falando you're a wizard, Harry. Só que aí ele colocou you're a witch, Vivi. É tão besta, mas é tão legal. Sim, tem um barulho tosco de obra, desculpa. Terminei o livro e o que eu posso falar é brega, muito clichê, altamente duvidoso e exatamente por isso ficou com 5 estrelas e um coração de favorito.
Ai, meu coração. Hoje ainda é sexta. Na verdade, já é quase sábado, porque acho que são 11 da noite. Mas você deve estar se perguntando, ou não, o que a Isabela está fazendo com um buquê tão maravilhoso? Eu ganhei esse buquê do Submarino. Esse Submarino. Quem me acompanha nas outras redes sociais, principalmente lá no TikTok, sabe que eu tenho uma parceria muito... Ai, bate a mão. Muito legal com o Submarino. Desde abril desse ano. E, enfim, minha parceria vai com eles até dezembro. Se eles quiserem, ano que vem eu tô aí. Mas a gente já se confirmou que até dezembro estamos juntos. Eu gravo vídeos pro perfil deles, sobre livros, e pro meu perfil, falando sobre eles. E, enfim, chegou esse mega buquê surreal de bonito. Não, sério. Só que minha mãe falou, não é um buquê simples, tem muitas coisas diferentes. Olha só. Enfim, pelo dia dos professores. Isso é muito surreal. Também veio uma caixa de bombom. É um buquê absurdo de lindo. Assim, sem base um trem desse. E é isso, veio com um cartão mega fofo. Oi, Isa, tudo bem? A educação transforma o mundo e estar à frente dessa mudança é muito importante e desafiador. Sei também que os livros são importantes aliados nessa missão e farei minha parte para contribuir também. Obrigada pela parceria de sempre e por ser tão importante nesse processo. Feliz Dia dos Professores, com carinho, Submarino. Gente, vocês não imaginam a minha cara quando isso aqui chegou. Vocês não fazem ideia, assim. Mas é graças a vocês que seguem minhas indicações, que gostam das coisas que eu faço, que coisas assim são possíveis na minha vida. Então, muito obrigada. Mas isso tudo era só pra contar que eu não tenho um vaso e ele encontra-se na pia. O buquê bonito. Por enquanto ele tá lá na pia. Como vocês viram, eu terminei o The Ex-Hex hoje na hora... Na hora não, era no meio da tarde. Era meio da tarde. É que hoje eu não saí da cama. Na verdade, hoje eu só saí da cama. Ele era só sair da cama na hora da minha terapia. Mas eu acabei saindo pra buscar o buquê. Eu terminei o XX e eu tava pensando numa coisa. 5 estrelas, coração de favorito, não vou mudar isso. Mas, porém, entretanto, todavia, tem uma coisa que ficou muito na minha cabeça. O plot que foi surpresa se parece muito com um dos plots de Hexhall. E isso não é ruim, mas isso é um padrão na escrita da Rachel Hawkins, que eu já tinha comentado quando eu li Sua Alteza Real, porque eu tô olhando pra eles, estão ali na minha frente. O Sua Alteza Real tem um plot de relacionamento que é muito parecido com o do Hexhall, que também é da mesma autora. E o Ex-Hex também tem alguma coisa de Hexhall, até o título. Mas assim, eu entendo, Hexhall também é sobre uma bruxa que descobre várias coisas, mas é um young adult, e o Ex-Hex é um chick-lit, mais ou menos, contemporâneo e tal. E assim, eu não posso falar pra não estragar, mas tem uma coisa da resolução final da treta que eu tava, assim, juro pra vocês, eu fiquei um tempão assim à tarde pensando. Eu já vi isso em algum lugar. Onde que eu já vi isso? Tem a ver com família e resolução de algumas coisas. Isso é o que eu posso falar sem estragar. E eu pensei, onde que eu... Hexhall. Aí na minha cabeça... Porque como ela assinou o The Ex-Hex como Ari Sterling, na minha cabeça demorou pra fazer esse clique. Falei, nossa, no Hexhall, que é a mesma autora. Eu vou começar agora o 100º livro desse ano. Eu tô cortando um pouco minha cabeça, né? Eu vou começar agora o 100º livro desse ano. Vai ser pelo Kindle também, e o Kindle tá lá no quarto, porque ele tava carregando. E, enfim, eu comentei no Instagram que eu queria que o 100º livro fosse um livro muito especial. Que eu acho que faria sentido ser um livro muito especial. Eu tô com vários outros que eu quero ler agora, principalmente nessa vibe Halloween. O especial vai seguir na vibe Halloween, porque hoje não, né? Essa semana eu li o This Coven Won't Break, A Chama de Amber, li o Ex-Hex e agora eu vou ler A Mediadora. Eu comprei o e-book em inglês. Inclusive, eu estava aqui comprando pelo computador, porque não dá pra comprar pelo celular, essa desgrama. Eu queria comprar o físico, e eu achei o físico pra vender usado na Shopee por R$10. E é uma versão super antiga, que o título era diferente. Foi a primeira versão que foi publicada e tal. Não tá nos melhores dos estados, mas em R$10. Estou estudando. Acho que eu vou comprar, mas aí vai ser semana que vem, só que eu vou comprar isso. E aí eu comprei o e-book pra ler. E eu sempre comentei aqui com vocês que A Mediadora é uma das séries que mais marcou a minha vida. Eu lia muito essa série quando eu era adolescente. O Jesse é o fantasma mais sexy da literatura. E eu sempre comentei também que eu queria reler, porque eu li A Mediadora quando eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos. E comecei a ler com 13. E eu estou com 27 anos. E eu nunca reli. A coisa mais perto que chegou do reler atualmente foi quando o 7º foi lançado. Mais uma vez eu estou olhando pro livro que tá ali atrás. O 7º, que é a Lembrança, foi lançado. E aí eu li, tem resenha no blog e tal. Acho que até tem vídeo aqui no canal também. E esse foi o mais perto
perto que eu cheguei de uma releitura, mas na verdade foi uma leitura nova, só que com os personagens e tal, que eu já conhecia. E eu estou muito animada pra essa releitura. Tem aí 14 anos. Tô ficando velha. Se tiver um barulho de um furacão, é porque o ventilador tá ligado super alto, porque tá quente para um raio. E esse daqui é o primeiro livro da mediadora em inglês, The Mediator, Shadowland. Não dá pra ler direito Shadowland. A toalha segue no chão, gente. Tá previsto chuva pra hoje de madrugada. Então a toalha segue no chão. Ninguém pode me julgar. E assim, originalmente esse livro chamava Love You to Death, ou alguma coisa assim, muito brega. Aí eu acho que quando a Meg Cabot percebeu que ia ser uma série maior, ela foi atualizando os nomes depois. Que, enfim, até a versão em inglês agora já chama Shadowland, que na versão em português chama Terra das Sombras. Enfim, ai, eu tô muito animada pra rever o Jesse. Ele era o meu maior crush literário da adolescência. Vocês têm ideia de que eu vou reencontrar agora o meu maior crush literário da adolescência? Eu não tô bem! Bom dia, hoje é sábado. Ontem eu tava caindo de sono, então eu dormi, mas eu acho que eu cheguei a 10%, não foi? 11%. E assim, eu estou amando tudo de novo, porque eu simplesmente adoro como a Susana é debochada. Esse sempre foi o motivo, além do Jesse, de eu amar esse livro. Mas mais que isso, tem muitas memórias vindo. Tipo assim, na hora que eu comecei a ler, e aí ela descreveu o fantasma que estava sentado na janela, na minha cabeça foi assim, minha moça, que era como ele chamava ela. E ele ainda nem chamou ela assim, mas eu lembrei na hora. Eu não pensava nisso há séculos. Na hora que ela falou, ele sentou na janela, veio na minha cabeça, minha moça. E que mais? Deixa eu ver. Ai, várias coisas, porque esse livro era o meu favorito, sabe? Ali nos meus 13, 14, foi quando eu li a série. É isso. Deixa eu só fazer uma correção. O Love You to Death, que eu vi, que tá da real, que eu botei e tal, não é que foi a primeira edição do rolê. É a versão britânica. Nos Estados Unidos, os nomes eram diferentes do que era na Inglaterra. Na verdade, no Reino Unido. E outra coisa, primeiramente a Meg Cabot não publicou como Meg Cabot, mas isso eu já sabia. Porque nas capas até do Brasil já falava disso. Ela publicou com outro nome, que era um pseudônimo dela. E aí, quando a editora trocou, até o quarto era uma editora, depois foi outra, aí depois a editora relançou tudo. Ela voltou pro nome dela mesmo. Mas aí o Love to Death com a capa brega, que eu tinha achado brega mesmo, é da Inglaterra, por isso que é diferente. E aí os nomes são todos diferentes e levemente bregas. Tem alguma coisa errada no rolê. Aqui tá falando que eu tô na página 63 e que eu tô em 42%. Mas eu joguei no Scooby que eu tava na página 63, seguindo o que tava aqui. E parece que eu tô nos 20 e poucos por cento. Não 40 e pouco. Porque o livro, ele tem... Peraí que eu não consigo fazer as coisas segurando o celular. Esse livro, ele tem 300 páginas. Então, realmente, tem alguma coisa errada nesse rolê. Eu vou tentar fazer aquele negócio de atualizar a contagem de páginas e afins. Sei lá, porque tá muito estranho isso daqui. Você vai, pra fazer isso, né, de resetar a contagem de páginas e afins e velocidade, você vai na lupa e digita desse jeito que tá aqui. Com a como chama isso aqui mesmo? Ponto e vírgula. Reading Time Reset. Desse jeito. O R maiúsculo, o T maiúsculo, o R maiúsculo junto. E aí você clica em ir aqui na frente. Obtendo velocidade de leitura. Enfim, pra eu estar em 42%, eu devia estar na página 120 e pouco. E não 60 e pouco. Mas enfim, uma hora o livro vai acabar e eu vou descobrir o que de fato estava acontecendo no rolê. Mas a contagem de páginas em si sempre foi muito zoada no Kindle mesmo. Ele funciona melhor com a porcentagem só mesmo. Mas enfim, é isso, eu estou amando. Susana é um ícone do deboche. E eu acho que foi com ela que todo o meu amor por personagens debochados começou. E eu vou parar um pouco a leitura agora pra almoçar. E é isso. Hoje é sábado à noite. Eu terminei o primeiro livro da mediadora hoje à tarde. Eu tava lá na casa dos meus pais. E eu terminei enquanto eu estava lá. 5 estrelas, coração favorito. E eu continuo amando essa série. Eu vou ler, ou melhor, eu vou reler os outros 5 livros que faltam. O sétimo, como eu li mais recentemente, eu não pretendo reler agora. Mas eu percebi uma coisa enquanto eu estava relendo. Uma coisa é essa que me deixou muito chateada. E eu quero conferir. Em inglês, o Jesse não chama ela de minha moça. Em inglês, o Jesse chama ela de querida. Eu entendo porque que eles trocaram, tipo, porque querida em português é querida. Então não ia ter graça do Jesse chamando a Susana de querida em português, no livro em português. Mas, gente, vocês não sabem a minha cara quando eu cheguei no final do livro e percebi que só tinha ele chamando ela de querida. E aí eu fui na lupinha, assim, eu apoiei o Kindle aqui. Eu fui na lupinha e joguei minha moça. E não tinha nada. Então eu quero ver se nas partes que ele chama ela de querida aqui,
Tá como minha hermosa ali. Ai, gente, isso não estraga em nada, a leitura foi maravilhoso. Jess continua sendo fantasma mais sexy da literatura. Tá aqui eu, mas estou lhe avisando, hermosa, você não aguenta, Tana. O livro tá querido. Minha vida é uma mentira! Mas tá tudo bem, eu vou só ligar o computador aqui pra comprar o livro 2 pra começar a leitura. Mas é isso. Mas isso vai ficar pro próximo vlog, porque esse vlog acaba aqui. Amanhã cedo eu gravo a conclusão pra vocês dos 4 livros que eu li essa semana. Eu li o This Coven Won't Break, que é a continuação de These Witches Don't Burn. A Chama de Amber, The Ex-Hex e Shadowland. 3 foram 5 estrelas, 1 foi 4 estrelas e 2 foram favoritados. Que semana, meus amigos, que semana. Vamos seguir a ordem de leitura e se tiver barulho de fundo, é que a minha vizinha, ela é tão alta que dá pra ouvir no vídeo. Impressionante. Vamos lá. O primeiro que eu li essa semana foi a continuação de These Witches Don't Burn, que é This Coven Won't Break. Infelizmente, essa série, na verdade, essa duologia, né, de livros ainda não foi lançada aqui no Brasil. Eu acho que ela tem muito a cara da Editora Out, e eu já falei isso pra Editora Out algumas vezes. Mas não é assim que o mercado editorial funciona, não é mesmo? A gente tenta, mas, enfim, é isso. E o livro é da Isabel Sterling. Como é uma continuação, eu não posso falar muita coisa sobre. Eu posso falar que eu amei, que ficou com 5 estrelas e que me surpreendeu muito. Mas eu não posso ir muito além disso. Posso falar que a história é centrada na busca e na, entre aspas, batalha dos caçadores das bruxas. A gente descobre no primeiro livro que existem ainda caçadores de bruxas. Então isso não é um spoiler, enfim, geral. E aí muita coisa acontece nesse segundo livro em relação aos caçadores de bruxa e é o que eles querem e podem fazer com as bruxas de forma geral. Bruxas e bruxos igualmente. Quando eu fui começar a ler esse livro, eu vi muita resenha negativa. Na verdade, a maioria era resenha negativa. E aí eu já fiquei com um grande pé atrás. Mas assim, eu tava gostando. Foi na hora que eu fui entrar no Scooby pra marcar que eu tava lendo. E aí eu acabei dando uma olhada nas resenhas. Eu já tinha começado e eu estava gostando. Mas eu acabei ficando com o pé atrás. Eu falei, nossa, pode ser que daqui pra baixo seja só ladeira abaixo. Mas não. E aí eu fui pensar nas críticas que estavam nessas resenhas negativas. E eu fiquei um pouco chocada com como as pessoas estão chatas. Gosto é muito relativo, cada um tem o seu e tal, mas é umas críticas pra umas coisas que não faz sentido, talvez, sabe? Você tem todo o direito de gostar, você tem todo o direito de não gostar, mas enfim. Tipo, uma das reclamações é que a Verônica não aparece tanto. Eu comentei isso com vocês durante a leitura. A Verônica é a ex da personagem principal. Porque de acho que ela teria que aparecer muito, gente. Se ela tem uma namorada nova, se o rolê nem envolve tanto a Verônica agora, enfim. São comentários assim, sabe? Tipo, enfim. O meu comentário final em relação a ele é o mesmo comentário que eu tinha feito sobre Os Garotos do Cemitério. Sessão da tarde. É isso. Você não vai esperando uma grande resolução incrível e fantástica e inovadora, porque não vai ter. É um livro Sessão da Tarde, é um livro mais doce, é um livro leve, muito divertido, muito engraçado, com muitas piadas bobinhas boas. E é Sessão da Tarde. E é isso, e tá tudo bem. É brega, mas é bom. E tudo bem. Se você gostou do primeiro livro, pelo primeiro livro ser assim, tipo, sabe, bobo e brega e clichê, e eu amo isso tudo, isso não é uma ofensa, é só elogio. Você vai amar o segundo. Depois eu fui ler A Chama de Amber. Eu recebi esse livro da Editora Arqueiro. Eu tive que prender o cabelo porque tá quente pra burro, mas ainda assim tá quente. Eu recebi esse livro de presente da Editora Arqueiro de Halloween. Inclusive ele veio com pin, veio com balinhas, enfim, maravilhoso. A Editora Arqueiro arrasa num grau absurdo. E esse livro, ele é totalmente vibes Halloween, porque ele reconta a história de origem do Halloween. E do Jack-o'-lantern, que é aquela lanterna de Halloween. Essa daqui. Não só explica vários outros monstros de Halloween, e tipo, como se fosse uma história antes da história. Eu fui com uma expectativa muito alta pra esse livro, porque tava na minha wishlist fazia um bom tempo, eu realmente queria muito ler esse livro. E ele não é ruim. Ele ficou com 4 estrelas, ele é bom e tal, mas o que aconteceu foi, não tem diálogo. O livro é 95% dele descrição, e muita descrição. Pra quem gosta disso, mamão com açúcar geladinho. Pra mim, me dá ataquinhos no coração. Eu sobrevivo na base de diálogos. Além disso, a história é um pouco enrolada pro meio, até ela de fato se desenvolver.
o Jack, ele é um lanterna. O que o lanterna faz? Ele meio que organiza o rolê entre o mundo normal e o outro mundo. O outro mundo é onde existe magia, é onde existem os monstros, é onde as coisas muito doidas acontecem. E o nosso mundo é o nosso mundo, as coisas normais. As bruxas estão sendo caçadas há muito tempo, porque a energia da bruxa, tipo, a energia vital, assim, falando das bruxas, é meio que uma energia elétrica lá no outro mundo. Então é uma coisa muito preciosa, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Então as bruxas são muito caçadas. E toda vez que tem um vento de bruxa, assim, nos lugares, os lanternas precisam intervir antes que essa bruxa cresça e se torne poderosa e alguma coisa acontece. Só que o que acontece? O Jack se apaixonou pela Amber. E a Amber é uma bruxa. Ela morava num vilarejo lá, que era perto de onde o Jack olhava a barreira. E ele se apaixonou por ela. Então, ele nunca fez nada do trabalho dele, que era, né, ter resolvido a bruxa para, enfim. E aí a Amber descobre que existe o outro lado, que existe esse outro mundo. Inclusive, ela descobre que o Jack existe. Começa a conversar com ele, tá? Só que ela pede pro Jack, tipo, então me leva lá no outro lado, me leva no outro mundo. E ele fala, não, é muito perigoso pra você. Existe um motivo pra você não poder ir pra lá. Enfim, assim que as pessoas perceberem que tem uma bruxa, já era pra você. Porque, como eu falei, a energia é muito requisitada e as pessoas vão matar por ela e tal. Então não é seguro pra você ir pra lá, você não vai. Só que aí aparece um vampiro que foi enviado por uma pessoa lá do outro mundo, que tem muito poder, que queria essa bruxa, que é o Dev. E aí o Dev meio que dá uma seduzidinha, não consegui falar. Mas, né, ele tem bons argumentos pra levar a Amber lá pro outro mundo. Porque ele tem o que ela quer ir pra lá. E assim, ele é um vampiro gato, segundo ela. Então, ela foi. A bruxa é fraca. E aí ela e o vampiro passam pro outro mundo. E, enfim, muitas coisas acontecem. Inclusive o Jack indo atrás deles. O Jack achando eles descobrindo todo um rolê em volta do bicho-papão. Isso não é spoiler, tá no começo do livro, mas só é destrinchado, assim, falando mais do meio pro final mesmo. Enfim, é um famoso backstory, né? A história de origem. Tanto do Jack-o'-lantern, quanto das bruxas, quanto do Halloween em si. Tipo, a gente vê o Halloween começando a existir e porquê dos doces, não sei o quê. É muito baseado também nas lendas lendas celtas e tudo mais, que de fato deram origem ao Halloween. Só que, não sei, o povo podia conversar mais, gente. Depois eu fui ler um livro que eu estava querendo muito ler, que é o The Ex-Hex, que é da Erin Sterling. E Erin Sterling, ninguém mais, ninguém menos que Rachel Hawkins, que é a autora de Como Sobreviver à Realeza, Sua Alteza Real e a trilogia Hexhole. Opa, ela já escreveu alguma coisa com Hex no nome. E eu comentei que tem algumas semelhanças de fato. Só que esse daqui é mais 16, enquanto que Hexhole e o Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real são mais 12. Acredito que é por isso que ela tenha trocado de nome, porque ela já tem um público juvenil, infanto-juvenil, sei lá como é que a gente pode qualificar isso, muito forte. E talvez se ela publicasse esse como Rachel Hawkins, o povo ia achando que ia achar isso daqui. E meio que é isso daqui, só que pra um pouco maior. Esse livro é genial. Ele tem muita cara de filme da Netflix gostosinho de Halloween. Ele é muito engraçado, ele é muito leve. Ele realmente tem toda a vibe de escrita gostosa da Rachel Hawkins, desses outros livros. Só que melhorado. Só que é o que eu falei. Tem muita coisa aqui que é semelhante à outra escrita dela em Hexhole, que é a outra fantasia dela. Então, tô nem aí, porque eu dei 5 estrelas e coração favorito. Quer dizer que, sei lá, eu tenho o senso crítico de um peixinho dourado. Mas é sobre isso, tá tudo bem. Nesse livro a gente tem a história da Vivi e do Rhys, mas não é o Rhys de Acotar, é outro Rhys. A Vivi é uma bruxa que mora nos Estados Unidos e o Rhys é um bruxo que veio do Reino Unido. Nossa, é difícil de falar, o calor, eu acho. O Rhys foi pra cidade dela lá nos Estados Unidos pra fazer um curso de verão na faculdade que tem lá, porque a cidade foi fundada pela família dele, a faculdade tem o nome da família dele, enfim, são vários B.O.s. E, assim, as bruxas ainda são segredo, as bruxas e bruxos. Quando eu falar bruxas, eu tô falando de bruxos em geral. O fato de que existem bruxos ainda é segredo, mas nessa cidade a magia coexiste muito bem com os normais, nós, os trouxa, né? Enfim, inclusive a faculdade, ela tem aulas tanto focadas para bruxas quanto focadas só para humanos normais. Só que os humanos não sabem que estão lá, então é um
uma Hogwarts disfarçada no meio de uma faculdade normal. E ele foi fazer um curso de verão lá, e ele acabou se apaixonando pela Vivi, e eles viveram 3 meses muito intensos, muito maravilhosos, que eles tinham certeza que iam ficar juntos pro resto da vida, só que não, porque na hora, assim, de acabar esses 3 meses da faculdade, o Reese resolveu contar pra Vivi que ele estava prometido de casamento pra uma outra bruxa lá no Reino Unido. E aí as coisas não acabaram nada bem, nada amigável e tal. E aí a Vivi entrou num grande porre com a prima dela maravilhosa essa, inclusive. A prima dela, a Gwen, é uma ótima personagem, inclusive. E aí, o que acontece? As duas bebem vodka. E como está escrito na capa do livro, e segundo as duas, nas toalhas de pano de prato que vende na lojinha delas lá na cidade, que a tia da Vivi, mãe da Gwen, tem uma loja, enfim, de artefatos mágicos que não são mágicos pros turistas. Onde que a gente já viu uma coisa assim? Em These Witches Don't Burn, a Hannah chega a trabalhar numa loja dessas. Enfim, as bruxas gostam de sacanear os humanos. De trollar eles vendendo coisas bruxas que não são bruxas diretamente de uma bruxa. Mas enfim, lá tem paninho de prato escrito: não misture vodka com bruxaria. E o que as duas fazem? Misturam vodka com bruxaria e dá ruim. Só que elas jogam uma praga muito tosca no Reese, do tipo, o cabelo dele nunca mais vai fazer aquela ondinha pro lado certo. Quando ele estiver com uma pessoa, ele nunca mais vai conseguir chegar lá de fato. Enfim, várias coisas bêbadas. E elas acham que não ia funcionar porque elas fizeram esse rolê todo com velhinhas da Bath Body Works. Bath Body Works é uma lojinha que vende vela, que vende shampoozinho, que vende alquinho gel com cheirinho, essas coisas tudo lá nos Estados Unidos. E elas acharam que, não é uma vela de bruxa, não vai fazer efeito. Só que a vela fez quando elas estavam fazendo a maldição, elas já ficaram com o pé atrás. Mas 9 anos se passaram, a vida do Reese estava ótima, não tinha feito efeito a maldição. Mas ele precisou voltar pra cidade, porque como a família dele fundou a cidade e tal, ia ser o dia do fundador, e ele precisava, abastecer as redes de magia da cidade com o poder da família dele e coisas do tipo. Só que quando ele chega, meio que a maldição começa a fazer efeito, não com as coisas que elas tinham jogado praga nele, mas com outras coisas. E aí, quando ele vai abastecer essas linhas, né, como é que eu posso explicar? Essas nascentes de magia que rolam ali, ele passa a maldição dele pro negócio. A magia da cidade fica pirada. O menor dos feitiços que as bruxas tentavam fazer, e os bruxos também, tentavam fazer ali, já saía muito doido. Fantasma foi solto. Sim, existiam fantasmas, eles não sabiam disso. E os fantasmas estavam presos, os fantasmas foram soltos. E, enfim, tudo fica muito doido e eles precisam resolver esse rolê antes do Halloween. Uma das críticas que eu vi sobre esse livro e que eu meio que concordo, o que eu fechei eu não sei, mas que eu meio que concordo, isso, volta por favor pra capa, e que eu meio que concordo, é que assim, enquanto tudo está acontecendo, tem literalmente pessoas indo parar no hospital por conta dessa loucura que rolou ali, e enfim, as nascentes lá de magia tá tudo contaminada de maldição, eles ainda não têm uma resposta, eles estão se pegando. Tá reclamando disso? Não, mas meio que cadê a responsabilidade? Ele tem 30 anos, ela tem 29 anos, eles são responsáveis por essa maldição. E até uma hora o pai dele critica isso, né? Eles, cara, o que você fez nesse meio tempo que você ainda não resolveu esse negócio? De fato, isso é meio... Mas assim, mais uma vez, sessão da tarde, só que uma sessão da tarde um pouquinho pra maiores. É brega, é muito brega. O que eu tinha comentado de relação disso com o Hex Hall? A resolução em si é basicamente a mesma. Eu não posso falar, porque senão vai ser muito spoiler, mas tem a ver com família, tem a ver com coisa passada que eu não posso falar, mas era a mesma coisa. Mesma coisa. E assim como em Como Sobreviver a Realeza... Não, minto. Em Sword Real eu tinha comentado que o início do casal e tal é exatamente igual em Hex Hall. A resolução da treta também é igual aqui. Então o que a gente aprende nisso? A Rachel Hawkins gosta de se apoiar nessas mesmas soluções, tanto de, nesse caso aqui, de enemies to lovers, e nesse caso aqui de solução de magia. 5 estrelas, coração de favorito, e os meus critérios de um peixinho dourado. É isso, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu fui reler A Mediadora. Eu reli pelo Kindle, vocês viram a outra capa aqui e tal, mas eu peguei ele porque
não tem como mostrar dois ao mesmo tempo pelo Kindle e depois eu queria tirar a fotinho legal e não ia dar certo. Enfim, vocês entendem. Eu li em inglês, então eu li The Mediator. E em inglês, A Terra das Sombras é Shadowland. Nesse livro daqui a gente conhece a Susanna. A Susanna é uma mediadora e ela se mudou de Nova York lá pra Califórnia porque a mãe dela casou de novo depois de muitos anos que o pai dela morreu. O que a gente descobre logo no começo é que a Susanna é uma mediadora. O que isso significa? Ela consegue ver os mortos, mas só os mortos que ficaram pra trás porque tem alguma coisa inacabada, algum assunto não resolvido. E o trabalho do mediador, que ela não é a única, é resolver essas coisas para que a pessoa, a alma, possa seguir para onde quer que seja. Ela vê os mortos desde que ela era muito pequena, mas ela só de fato entendeu o que aconteceu com ela quando o pai dela morreu. E ela começou a ver o pai dela e o pai dela explicou para ela, enfim, o que tudo aquilo significava. Ela sempre foi colocada como uma menina muito problemática, porque, enfim, ela era vista em cemitérios, em lugares que ela não deveria estar, em horários que ela não deveria estar, tentando resolver as coisas dos mortos. Mas ela não pode simplesmente sair falando por aí que ela resolve as coisas dos mortos, senão ela ia estar numa clínica psiquiátrica. Então, o rolê é mais assim, pra esse lado. E aí ela muda pra Califórnia junto com a mãe dela, com o padrasto dela e os 3 novos meio-irmãos dela. Na verdade, não meio-irmãos. Os irmãos que não são irmãos, né? Tem um nome pra isso que eu não tô lembrando. Mas os filhos do novo padrasto dela, que ela chama com nomes dos 7 anões. Tem tipo o Doc, que é o mestre. Tem o Sleep, que é o Soneca. E o outro é tão irrelevante que eu não lembro. Enfim, o que mais importa é o Doc, que é o David, que é o irmão mais novinho, que é muito inteligente, com quem ela se dá melhor e ajuda ela e tal, enfim. Só que o que acontece? Ela tem pavor de casas antigas, porque casas antigas só pode representar uma coisa: pessoas mortas. E aí, se tem pessoa morta, tem alguma coisa pra ela resolver. Então ela já tava assim, sentindo nervosinho. E de fato, assim que ela chegou na casa nova dela, lá na Califórnia, tinha um fantasma sentado ali na beirinha da janela. Mas não é qualquer fantasma. É o meu crush de toda a adolescência. Estamos falando de Jesse. Jesse é o fantasma mais sexy da literatura. Jesse é incrível, é maravilhoso. Ele continua isso tudo depois de 14 anos. Faz 14 anos que eu li esse livro a primeira vez. Depois de 14 anos eu continuo com um crush nesse fantasma. Como eu comentei pra vocês, no livro em português ele chama ela de minha hermosa, ou só hermosa. Só que em inglês é querida. Por inglês, o querida já é um negócio em espanhol legalzinho, mas o querida pra gente no português não teria graça. Então eles colocaram hermosa. Eu achei uma coisa genial. Mas bem que foi uma quebra de expectativa muito alta. Porque quando eu lembrei que ele chamava ela de minha hermosa, eu fiquei tipo, ai, tô doida pra ver isso. E aí, quando pensou querida. Mas o que acontece? Ela vai estudar na escola nova dela. Enfim, primeiro ela tenta resolver as coisas com o Jess, não resolve nada. E na escola nova dela, ela descobre que tem outro mediador lá, que é o padre, diretor da escola. É uma escola católica, franciscana. Ela e o padre, enfim, conversam sobre isso e tal, porque tem uma fantasma de uma ex-aluna que se matou um pouco antes das aulas começarem, depois do feriado de final de ano. E a menina não quer seguir em frente, porque ela tá muito revoltada com o ex-namorado dela, então ela quer matar o ex-namorado dela. Enfim, aí os dois têm que resolver isso, o padre e a Susanna, como é que eles vão fazer isso. E ainda tem o Jess na história e tudo mais. Esse é o primeiro livro, são 6, na verdade são 7 livros no total. O 7º saiu em 2016, sendo que esses daqui são de tipo 2002, 2004, por aí vai. Mas eu li em 2007, 2008. Foi mais ou menos a época que eu li. Inclusive, eu achei uma foto de eu fazendo pose com o livro. Vou colocar aqui pra vocês. Sou eu me achando super Tumblr com o livro. E é isso! Esses foram os 4 livros que eu li essa semana. A Mediadora, Show Me de Amber, This Covenant Won't Break e The Ex-Hex. Comenta aqui embaixo se você já leu algum deles e o que você achou. Ou se você ficou curioso pra ler algum deles. Enfim, eu fiquei muito feliz porque eu cheguei aos 100 livros lidos esse ano. Quando eu terminei a releitura de Mediadora, eu cheguei à marca dos 100 livros lidos esse ano. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. O que isso significa? Nada. Mas é uma conquista, querendo ou não. Então eu tô muito feliz. Mas só pra deixar registrado, gente, uma conquista minha não afeta nada na tua vida, tá? O meu ritmo de leitura também não é pra afetar nada na tua vida e coisas do tipo. Então, é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se, porque assim você assiste tudo antes de todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!